Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aí ao nosso curso sobre lentes gravitacionais. Nessa segunda aula, vamos fazer uma abordagem ainda continuando os conceitos de física clássica, vamos fazer uma abordagem sobre a natureza da luz. Vamos tentar entender esse fenômeno que são as ondas luminosas, as ondas eletromagnéticas. A importância de entender a luz, o comportamento das ondas eletromagnéticas é que várias das grandezas da astrofísica são obtidas por meio dessa medida, da medida das ondas eletromagnéticas que chegam até nós, vindo de vários objetos celestes, ondas de frequências diferentes, de todo o espectro luminoso. Então, iniciando nossa introdução à ótica, primeiro, na teoria newtoniana, a luz seria composta de corpúsculos, pequenos corpúsculos que, conforme seu tamanho, dariam as características de cores diferentes. Isaac Newton foi o primeiro a fazer a experiência de dispersão da luz, que é através do prisma de vidro, que nós podemos observar aqui nessa figura. Aqui a gente vê, apesar de que estamos em preto e branco aqui, mas nós temos o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Esse é o espectro contínuo da luz. Aqui nós podemos escrever a equação V igual a lambda F e comparar essas várias frequências de ondas luminosas. O vermelho, o de menor frequência, maior comprimento de onda, e o violeta, o de maior frequência, menor comprimento de onda. Então aqui, no espectro visível, o aumento da frequência acontece nesse sentido. Quanto mais próximo do violeta, maior a frequência. Frequência maior. Bom, essa abordagem de comprimento de onda e frequência não era abordagem newtoniana. No entanto, foi assim que nós vimos nas nossas aulas de ondas qual o comportamento da luz. A teoria newtoniana, ela, quando aplicada, consegue explicar muito bem alguns fenômenos, mas não é a única. E em sua época existia frentes diferentes ou grupos diferentes que defendiam basicamente duas explicações: a corpuscular ou de partículas newtoniana e a explicação ondulatória, que era do Christian Huygens. Inicialmente, vamos só observar alguns fenômenos importantes para a luz sob o ponto de vista newtoniano. Então, primeiro aqui nós temos a reflexão, bem conhecida por nós, em que em um meio existe uma velocidade de propagação, vamos chamar um meio de meio 1, aqui, por exemplo, o ar, e aqui o meio 2, por exemplo, a água. Nós observamos nessa figura que um raio de luz vindo do ar, ele incide na superfície de separação e reflete, voltando para o mesmo meio de onde vinha. Nesse tipo de comportamento, nesse fenômeno, o ângulo de incidência e ângulo de reflexão, I e R, são ângulos iguais, medidos em relação à reta perpendicular à separação dos meios, que é a reta normal. Na refração, podemos observar as mesmas características de uma velocidade em um meio de propagação, luz que se propaga em um meio 1 com velocidade V1 e luz que se propaga em um meio 2 com velocidade V2. Como a onda eletromagnética que vem por aqui é a mesma que continua sua propagação, o número de oscilações por intervalo de tempo é o mesmo, ou seja, frequência. Então, sempre a frequência durante o fenômeno de refração permanece a mesma. Aqui nós temos um ângulo de incidência I, aqui um ângulo de refração R, e pela lei de Snell podemos escrever a relação entre eles na forma: o seno do ângulo de incidência vezes o índice do meio de incidência é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice do meio de refração. O meio de incidência N1 e o meio de refração N2, sendo que o índice de refração sempre é a velocidade da luz no vácuo dividida pelo valor da velocidade no meio em que a luz está se propagando. Bom, continuando a análise do fenômeno de propagação da luz, primeiro vamos observar a formação de um tipo de imagem muito importante no nosso estudo de astronomia. Primeiro o espelho esférico, que é muito utilizado em telescópios, depois as lentes delgadas, que também são utilizadas em telescópios, mas serão de grande importância para o entendimento do fenômeno de lentes gravitacionais.
Primeiro, observamos aqui um espelho esférico, um raio de luz que se propaga paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco. Isso num primeiro espelho, que é o espelho côncavo. Na segunda imagem, o mesmo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção que passa pelo foco, que os prolongamentos passam pelo foco, em um espelho convexo. Então, a formação de imagem nesses espelhos é uma construção razoavelmente simples e podemos observar aqui, por exemplo, que para a construção de uma imagem, e imaginemos um objeto colocado aqui, um objeto de uma seta com pontos notáveis A e B. Nessa construção, um raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção que passa pelo foco. E um raio que incidisse no vértice, por exemplo, seria um raio refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Continuando, prolongando esse raio até a interseção dos dois raios, temos a formação da nossa imagem. Aqui, nossa imagem real, invertida e maior. Nesse caso, especificamente, aqui no espelho convexo, uma imagem colocada um objeto, aliás, colocado nessa posição, objeto de pontos notáveis B e A, para a formação de sua imagem teríamos raio incidente paralelo ao eixo principal, que reflete na direção que passa pelo foco, ou raio que incide no vértice, refletindo simetricamente em relação ao eixo principal. Observem que os raios emergentes não se interceptam, então, criando o prolongamento desses raios, temos aqui a formação do nosso objeto. Aliás, a nossa imagem virtual, direita e menor. Bom, aqui iniciamos o estudo de lentes delgadas. As lentes delgadas, essas lentes bem finas, que evitam aberrações cromáticas, espalhamento de cores diferentes, podem ser de bordas finas ou de bordas espessas. Caracteristicamente, a diferença de comportamento, o que mais importa para nós, é que as lentes de bordas finas, elas serão lentes convergentes, ou seja, os raios incidentes, após emergir dessas lentes, devem convergir em uma posição focal. Todas essas lentes aqui de bordas finas se comportam nesse formato. Aqui todas as lentes de bordas finas que se comportam nesse formato, desde que o índice de refração da lente seja maior que o índice externo. Aqui, as lentes de bordas mais grossas que o meio, as lentes de bordas espessas, que são caracteristicamente divergentes. Então, as lentes dessas imagens aqui da direita são lentes divergentes. Elas espalham os raios. Então, essas lentes convergentes e essas lentes divergentes. Lembrando mais uma vez, desde que o índice de refração da lente, vidro, por exemplo, seja maior que o índice do meio em que ela está inserida, ar, por exemplo. Aqui nós temos o desenho de uma imagem formada por uma lente de borda fina, uma lente convergente. Nessa imagem aqui, observamos um raio que incide paralelo ao eixo principal e emerge na direção que passa pelo foco. Observamos um raio que passa pelo centro óptico, pelo meio da lente, que não sofre desvio, e a interseção dos raios fornece a nossa imagem formada pela nossa lente convergente. Nesse caso, uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Bom, a segunda explicação onde ia de embate a explicação newtoniana é a explicação ondulatória criada por Christian Huygens. O princípio de Huygens estabelece que cada ponto de uma frente de onda, em um instante, pode ser considerado como uma fonte primária de outras ondas secundárias, produzidas no sentido de propagação e mesma velocidade do meio. Em um novo instante t, a nova frente de onda será a superfície que tangencia essas ondas secundárias. Bom, traduzindo isso no desenho, nessa imagem, observamos que
esse potencialmente funciona como uma fonte, esse também. E posto que a velocidade de uma onda é o espaço que ela percorre por intervalo de tempo, observamos que o espaço percorrido é exatamente velocidade multiplicada pelo tempo, ou o espaço percorrido, que pode ser um comprimento de onda, é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo para que se percorra um comprimento de onda, que é o período completo da onda. Observamos aqui, então, que em um período, a onda se propaga em todas as direções, percorrendo a distância lambda, formando a nova frente de onda a partir do ponto P. A partir de P2 também a nova frente de onda, a partir de P3 também a nova frente de onda. Observa que a frente final é aquela que tangencia todas as frentes componentes. Analogamente, poderíamos aplicar o mesmo resultado a P3. Aqui, então, a nova frente de onda, para P2 a nova frente de onda, e para P1 a nova frente de onda, dando a frente final que tangencia todas as frentes componentes. Da mesma forma, na propagação aqui de uma fonte pontual, observamos uma frente de onda circular, a partir de P1 a sua frente de onda criada, para P2 a sua nova frente, para P3 a sua nova frente, para P4 também, e a partir da nova frente criada, teríamos a mesma construção para P1, mesma construção para P2, mesma construção para P3, para P4, assim por diante, e tangenciando todas as novas frentes de onda, teríamos a nova frente de onda final. Esse novo formato, essa nova explicação física do comportamento da onda, criada por Huygens, ela explica todos os fenômenos que a luz produz, mas um fenômeno especificamente tem uma explicação muito mais robusta, que acontece na explicação newtoniana. É o fenômeno da difração, que é o espalhamento que ocorre com a luz ao atravessar uma fenda. A partir daqui, uma frente de onda que incide, uma frente de onda plana, no caso do nosso desenho, que incide nessa fenda. Aqui podemos imaginar um ponto que é frente de onda, um ponto que é origem de frente de onda, outro ponto que é origem de frente de onda, e assim continuamente. De forma que, ao incidir na fenda, o ponto fonte de frente de onda produz onda que se espalha em todas as direções. Então, a difração, que é o espalhamento da onda eletromagnética ao atravessar uma fenda, ou de uma outra onda qualquer, mecânica, por exemplo, que atravesse uma fenda, em outro tipo de experimento, todas as ondas apresentam esse tipo de fenômeno de difração, que é bem melhor explicado pelo princípio de Huygens. Bom, o efeito Doppler é o último fenômeno que estudaremos agora, para nosso entendimento melhor das ondas eletromagnéticas, e o efeito Doppler é esse fenômeno que observamos, por exemplo, com o som, quando uma ambulância corre em nossa direção do observador, e ouvimos um som mais alto, ou seja, mais agudo, mais fino. Isso ocorre devido ao fato de que velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, contando que esse observador está parado e o som possui velocidade constante no meio, à medida que a ambulância corre na direção do observador, as frentes de onda são produzidas mais próximas umas das outras. Ou seja, uma frente de onda é produzida, mas a ambulância corre em direção a essa frente, encavalando a outra frente, ou juntando, apertando a nova frente. A ambulância continua correndo, apertando a nova frente, e aqui observamos um comprimento de onda lambda2 menor. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência observada. Da mesma forma, analogamente, um outro observador, O2, que notasse a ambulância se afastando, notaria também o afastamento dos comprimentos de onda, das frentes de onda, produzindo um comprimento de onda maior. E agora, para esse observador O2, velocidade é igual a lambda f, com o comprimento de onda maior, ele observa frequência menor, ou seja, som mais grave, som mais baixo. Bom, de forma genérica, podemos escrever que a frequência observada é a frequência natural produzida, f0, multiplicada pela velocidade da onda, dividido por velocidade da onda menos velocidade da fonte aqui. Para esse valor de velocidade da fonte, o sinal que adotaremos será da orientação sempre de observador para fonte. Sempre adotaremos um eixo positivo, marcando de observador para fonte de onda. Então, o importante é notarmos que, à medida que a fonte se aproxima de nós,
A onda parece de frequência maior, no caso de som, mais alto. À medida que a fonte se afasta de nós, para o observador que nota esse afastamento, a frequência parece mais baixa. A explicação de James Clerk Maxwell sobre as ondas eletromagnéticas, sobre a luz, é a partir de duas hipóteses. Primeiro, um campo magnético variável é equivalente nos seus efeitos a um campo elétrico e reciprocamente. E segundo, um campo elétrico variável é equivalente nos seus efeitos a um campo magnético. Para o Maxwell, toda carga elétrica acelerada emite onda eletromagnética, emite energia continuamente na forma de onda eletromagnética. Nessa teoria maxwelliana da luz, podemos observar aqui na vertical um campo elétrico, na horizontal um campo magnético B, campo elétrico E, e à medida que observamos a variação desse campo elétrico na vertical, isso equivale perpendicularmente à variação do campo magnético na direção horizontal. Observa que as variações são perpendiculares, enquanto a luz se propaga na direção perpendicular à variação desses dois campos. Aqui podemos observar a velocidade da luz encontrada nessa teoria maxwelliana. A velocidade da luz no vácuo seria igual a 1 dividido pela raiz quadrada de ε0 μ0, sendo que ε0 é a permissividade elétrica, que dá as características elétricas do campo elétrico no meio, e o μ0 é a permissividade magnética, que dá as características do campo magnético naquele meio. Sendo assim, para Maxwell, a luz é um comportamento eletromagnético e sua propagação no vácuo, a partir desses valores de qualidades físicas do meio especificamente, estritamente, fornecerão o valor da velocidade da luz de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, aproximadamente, como era observado empiricamente. Bom, a explicação de James Clerk Maxwell sobre a luz, ela vale para todo o espectro de onda eletromagnética. Aqui nós temos a descrição desse espectro com a frequência medida, aqui no eixo horizontal, a partir de 1, 10 elevado a 0, até 10 elevado a 20 Hz. Podemos observar aqui uma faixa bem próxima de raios gama e raio X. Aqui podemos identificar as ondas eletromagnéticas importantes que notamos no nosso cotidiano. Infravermelho, frequências menores que a luz. Aqui o espectro visível da luz em comprimento de onda medido em nanômetros, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros. Aqui com maior comprimento de onda temos o vermelho, maior comprimento de onda, vermelho. E aqui com menor comprimento de onda, aliás, nesse desenho aqui observamos do lado de cá, menor comprimento de onda, ou seja, maior frequência, violeta, menor comprimento de onda, maior frequência. E do lado de cá, maior comprimento de onda, vermelho. Então aqui nós temos a frequência menor e aqui nós temos a frequência maior. Bom, nesse espectro observamos à direita maiores frequências e à esquerda menores frequências, ou maiores comprimento de onda. Aqui ondas de rádio, ondas de TV FM e micro-ondas, infravermelho, menor frequência, maior comprimento de onda, espectro de luz visível, ultravioleta com maiores frequências, raios X e raios gama. Então aqui, frequência F maior. O importante nessa figura é nós observarmos como aumenta a frequência e diminui o comprimento de onda, aqui ondas de maior frequência, aqui ondas de menor frequência, todas elas caracterizando as ondas eletromagnéticas de Maxwell. Bom, por fim, mas não menos importante, agora o efeito Doppler aplicado à luz. Aqui nós observamos o que nós chamaremos de blue shift, à esquerda, e red shift à direita. Apesar de que esse cálculo é relativístico e não será importante para a evolução do nosso curso, é importante apenas ratificar, apenas enfatizar nesse momento que assim como acontece o efeito Doppler para o som, também acontece de forma bem parecida, apesar de cálculos matemáticos diferentes, para a luz. Ou seja, um observador que estivesse aqui do lado direito, observador 1, e notasse uma fonte luminosa que se afastasse dele, enquanto o observador O2, aqui,
na esquerda, observasse a fonte de luz se aproximando dele, esse observador notaria um blue shift, ou afastamento para o azul. A luz se apresentando em frequência cada vez maior, menores comprimentos de onda. E o observador que nota o afastamento da fonte nota um red shift, ou seja, afastamento para o vermelho, apresentando comprimentos de onda maior e frequências menores. Então podemos observar várias medições em astrofísica que usarão esse fenômeno, ou seja, fontes que se aproximam de nós parecem mais azuladas e fontes que se afastam de nós parecem mais avermelhadas. Bom, é isso. Fizemos uma análise aí bem rápida, bem curta, mas muito interessante sobre o comportamento da luz, e essas informações serão de muita importância de agora em diante para a medição de novos fenômenos e o estudo mais detalhado e o entendimento das ondas gravitacionais. Um abraço a todos e até a próxima.